Boa noite, pessoal. Vamos ajustando aqui para começar mais um papo. Vou ajeitar aqui. Vamos já iniciar um papo com um novo empreendedor desse mercado de TV de publicidade, mini indoor. Hoje o camarada que vai participar, um cara que tem expandido bastante o negócio dele, e nós vamos trocar uma ideia com ele para conhecer um pouco da história dele, da experiência dele. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Bora, Lucas! Vamos fotografar, né, meu irmão? Fazer fotos novas aí. Lucas aí é o fotógrafo oficial da Yellow. Aquelas fotos perfeitas que quem faz é ele mesmo. Esperar aí mais alguém entrar e vamos esperar o convidado entrar também para poder convidar ele para iniciar a nossa live. Hoje nós vamos trocar uma ideia legal com relação a vários pontos do negócio dele, que ele começou do zero também, na cidade interior, como eu comecei aqui também. E nós vamos escutar um pouquinho da experiência dele para colaborar também com a sua operação, iniciar nesse nosso mercado. Eu convidei aqui ele, vamos ver se ele conecta agora. Opa. Boa noite. Boa noite, meu amigo, tudo bom? Tudo bem, meu irmão? Como é que você tá? Tudo bola. Tá dando para me ouvir legal? Tá, tranquilo. Você tá escutando bem? Tô ouvindo massa. Estava fazendo uns ajustes aqui, peço desculpa aí pelo atraso de alguns minutos, mas vamos conversar aí, né? Pessoal, esse é o Wayne Madison, da Wayne Madison, né? Isso. Da Med Media, uma empresa que está ganhando mercado aí nas cidades aqui do Rio Grande do Norte. Queria te agradecer, cara, por ter aceitado a participação aqui para compartilhar um pouquinho da tua história. Muita gente recomendou, você já está sendo conhecido aqui no mercado aí no Instagram, acredito eu, porque o trabalho que você faz no Instagram é excelente, né? Eu acompanho aí, é um trabalho bem feito. E eu queria começar te perguntando um pouco da tua história, cara, como é que tu começou, por que tu decidiu iniciar nesse mercado, entendeu? Cara, basicamente eu sempre quis, desde criança eu sempre quis ter uma empresa, né? Desde criança. Não venho de uma família que tem empresa, minha família toda foi pescador, aqui é região de pesca. Então, família de pescador, fazendo o jogo do bicho, gente que trabalhava com vendas, então, mas nunca gente que realmente empreendia, né? E aí eu fui ajudando de pedreiro, trabalhei como garçom, trabalhei entregando água. Até que um dia eu estava trabalhando no supermercado e aí eu trabalhava no caixa desse supermercado, né? Eu era operador de caixa e eu também era responsável pelo Instagram da loja como um todo, né? Desse supermercado. E eu precisava a todo momento ficar saindo do caixa para ir nos outros setores gravar alguma coisa, interagir ali por volta de 2019. Daí, Silvio, entre essa de ficar saindo e voltando do caixa, que eu já tinha essa liberdade, numa dessa que eu saí, um fiscal, ele me abordou, um fiscal diferente de loja, e aí ele disse assim, poxa, Matson, tu não gosta de ficar no caixa não, né? E aí eu falei pra ele, não, pô, não gosto não, sendo sincero, eu não gosto não. Aí ele falou, não, pô, mas se acostuma, porque você não vai sair do caixa não, você nunca vai sair do caixa não. O cara te rebaixou. Me rebaixou legal, Entendi. E assim, era alguém ali, uma funçãozinha acima só, né? Era um degrau acima. E tu tinha quantos anos nesse tempo, cara? Cara, eu tinha 18. E hoje tu tá com quantos anos? Hoje eu tô com 21. Garotão, rapaz. Muito jovem, né? Mas aí você escutar tipo assim, um cara falar um negócio desse pra você com 18 anos, desmotiva, né, cara? Porque você demais. Já tem a vontade de empreender. Aí uma pessoa fala uma coisa dessa, eu acho que serviu foi de combustível, né? Pra você sair do lugar, né? Completamente. Sem falar que aí... E aí pronto, fui pra casa, né? Voltei.
Nessa que eu voltei no outro dia, já voltei com sangue nos olhos, né? Eu tenho essa frase, você nunca vai sair do caixa, lá no meu quarto até hoje, né? Até hoje tá lá. E aí voltei, e nessa de ficar indo e saindo do caixa, indo e saindo, eu passei pelo setor do açougue e eu percebi que lá tinha uma TV. Eu olhei para o lado, outro lado da loja, e lá tinha uma padaria, o setor de padaria, e também tinha uma TV. E aí eu pensei, cara, primeiro veio o pensamento intraempreendedor, né? Primeiro eu queria ver ali a loja andar. E eu pensei, cara, e se eu pegar os comerciais da padaria e colocar para passar na TV e fazer comercial do açougue e colocar lá na padaria, para o pessoal ver entre um e outro. Uma comunicação interna, né? E eu comecei a fazer isso, essa comunicação interna. Não sabia o que era, não tinha visto. Cidade do interior, ia poucas vezes na capital, não tinha referência alguma. E aí depois eu pensei, cara, quantas pessoas não pagariam para passar aqui nessa TV? Quantas pessoas não pagariam para passar aqui dentro desse supermercado, que é o maior, né? Depois que eu cheguei nessa conclusão, eu pensei, rapaz, vai ser muito difícil eu convencer o pessoal aqui do supermercado a aceitar a propaganda externa, né? Eu tentei, cheguei a tentar naquela época, mas eu pensei, rapaz, então, e se eu colocar em lotérica, e se eu colocar em academia, e se eu colocar em restaurante, em farmácia? Até então não tinha referência nenhuma do que era. Cheguei, fui no Google, né, fui pesquisar e eu descobri o que era essa ideia que eu estava tendo. Já existia. Ela se chamava Mídia Indoor, né, e tinha pessoas vendendo curso e gente ensinando como que fazia e tinha muito conteúdo, e eu comecei a consumir esse conteúdo. E aí foi tentativa e erro, até o momento que eu pensei, rapaz, vou começar. Vendi ali para os primeiros 3 clientes, consegui ali metade do valor de uma TV, coloquei a primeira TV. Foi em que local, Madison, tu colocou a primeira? Cara, a primeira TV... eu coloquei em um correspondente bancário. Ah, legal. Eu conhecia ele já de algum tempo, e aí quase que esse cara, ele não deixava eu colocar a TV lá, Silvio. Quase que ele não deixava. Eu acredito. Existe muita barreira de entrada em cidades maiores que já conhecem esse negócio. Imagina interior, né? Porque a tua cidade é Macau, né? Rio Grande do Norte. Macau. É a ponta. Tem 32 mil habitantes, eu estava pesquisando, né? No interior. 32. Aqui a minha realidade, eu tenho 80 mil habitantes na minha cidade e já existe uma barreira, mas é bem mais fácil, né? Então, assim, tu teve que fazer um trabalho bem legal de persuadir a galera a aceitar aquilo que até então era totalmente novo, né? Exato. E aí, dia 3 agora, eu vou casar com a filha dele. Olha aí. Caramba, velho. Coisa aí, boa. Legal. Brinco com ele até hoje. Eu digo, rapaz, quase que não deixava eu colocar a TV lá. Hoje tá me ajudando a pintar a parede do quarto. É o sogrão. É o sogro. Bom, que bom, cara. Legal. Você vê as histórias, né? A segunda TV, eu não tinha ali o valor suficiente. Eu tinha um local para colocar. E aí eu tirei a TV ali da minha casa, né? Ali da casa da minha avó, para colocar o segundo local. Do terceiro mês, né? Isso. Do terceiro mês já começou a andar, porque do terceiro mês eu já tinha uma quantidade maior de clientes, foi crescendo, então já começou a andar. Eu comecei a empresa no meio do ano passado, ali por volta de junho, julho, ali no meio do ano passado. Ainda estava na pandemia, né, Madison? Estava na pandemia. Caramba, massa. E ali, quando chegou em novembro do ano passado, eu pedi demissão do supermercado. Então, menos de 6 meses de empresa, eu pedi demissão do supermercado para focar 100% na média, né? Isso porque eu tirei, no mês de outubro, eu fiquei de férias. No mês de outubro, eu tinha dito para o meu pai, se eu conseguir fazer pelo menos metade do que eu recebo, que era um salário mínimo, se eu conseguir fazer pelo menos metade, eu vou focar 100%. Terminou o mês de outubro, eu tinha feito bem mais do que o meu salário. Olha aí, cara. E aí eu pensei, rapaz, se com o período de férias eu conseguir fazer isso, imagine se eu tiver
realmente tempo integral, né? Imagina se eu focar 100% nisso. E aí, Silvio, meu pai muito preocupado, família muito preocupada. Eu disse ao meu pai, não, eu vou sair, vou fazer um acordo com a empresa ali, para que eu não perca o seguro-desemprego. Seguro, né? E aí eu disse a ele, não, mas fique tranquilo, que se depois desses 6 meses a empresa quebrar, não der certo, eu coloco o currículo na empresa que o senhor quiser. Eu não vou queimar minha carteira de trabalho, não. Fique tranquilo, eu vou colocar onde o senhor quiser. E aí, passou esses 6 meses. Antes dos 6 meses, já começou a dar um resultado expressivo, né? Saí em novembro, em dezembro já estava dando resultado, em janeiro desse ano já estava dando resultado e veio seguindo dando resultado. Agora, como você falou, cidade pequena demais, um trabalho de praticamente catequizar, ensinar o pessoal o que é o serviço. Sem falar nisso, antes de mim fazer, uma outra pessoa já tentou fazer antes de mim, e aí fez ali um serviço que dificultou, ou seja, poucas pessoas... Sempre tem, cara. Aí já faz dificuldade, já é mais difícil você convencer o parceiro a aceitar, né? Mas eu sempre falo assim, sabe, Madison? Tem que prezar pelo profissionalismo e a qualidade, sabe? Se você vai oferecer para o cara a mesma coisa que o outro já faz, nem perde tempo. Exato. Não perde tempo não, que é só... você vai se queimar, vai desgastar o negócio, né? Tem que oferecer, tem que fazer trabalho bem feito, profissional, né? Exato. E aí, já é difícil você apresentar para alguém que não conhece. Agora, imagina para alguém que teve uma experiência ruim. Negativa. E aí eu fui percebendo, né? Muito conteúdo que eu consumia, eu percebi que a maioria E aí pode servir para quem está assistindo a live, a maioria das empresas de mídia indoor, do nosso mercado, são pouquíssimas que ligam para sua própria identidade visual. Né? A gente se preocupa muito no comercial do cliente que vai passar na tela, a gente coloca o comercial do cliente no Instagram, mas parece que o pessoal do nosso meio se preocupa pouco com a imagem da própria empresa. E eu comecei a me atentar a isso. Eu comecei a perceber que quando eu ia para uma reunião, a pessoa ela abria o meu Instagram na minha frente, o Instagram da minha empresa, e começava a ver os vídeos, os stories. Então eu percebi, rapaz, eu preciso deixar isso aqui como um site, que a gente usava bastante, até hoje usa, mas eu preciso deixar o Instagram aqui pronto, para que quando alguém olhe, passe uma credibilidade maior. Né? Com certeza, cara. Hoje eu não trabalho com tráfego pago, são poucos os clientes de design, a gente está diminuindo e trazendo só para isso que eu ia te perguntar, qual é o teu mix de soluções que tu tem hoje? Tá focado realmente só na mídia indoor mesmo? Hoje a gente trabalha na mídia indoor, na produção do conteúdo do vídeo, e está diminuindo. A gente tinha uma cartela muito grande de clientes que a gente trabalhava como designer, e a gente está diminuindo isso, né? Eu estou cada vez mais passando esses trabalhos e focando cada vez mais na mídia indoor. E aí, como você falou, a minha cidade tem 32 mil habitantes. A forma como que eu consegui para ter um resultado foi logo lá nos primeiros meses começar a ir para as cidades vizinhas. Então, cidades de 12 mil habitantes, 15 mil habitantes, que é aqui Pendências e Alto, cidades vizinhas, para que eu pudesse complementar aqui com a região de Macau. Entendi. Então, hoje a gente tem aqui cerca de 5 cidades, aqui 3, 4 cidades, né? Mas são muito próximas. No Vale do Açu, aqui que a gente chama, é tudo muito próximo. E aí, a ideia mesmo é que a gente vá para cada vez cidades maiores, né? Crescer e estruturar para chegar nessas cidades. Certeza, cara. Além dessa dificuldade de você conseguir os parceiros no início, enfrentou algumas outras dificuldades também da questão financeira, que no início também, assim como eu, também comecei do zero, né? Eu comecei sem grana. A primeira TV que eu comprei em 10 vezes no cartão emprestado. E eu te pergunto isso, teve outras dificuldades? Em algum momento, tu estudou tanto o modelo de negócio que em algum momento tu travou ou não? Ou tu conseguiu montar teu próprio modelo? Não, isso aí da TV... A TV que eu peguei da minha casa, que eu peguei da casa da minha avó, eu fui terminar de pagar no começo desse ano. Ah, tá, entendi. Né? Que eu também tirei e comprei parcelar no cartão. Foram 10 vezes também, fui terminar esse ano. Uhum. E aí, mas realmente isso. O que a gente travou muito foi na mudança de clientes.
E aí foi uma coisa de mudar mais a mentalidade da equipe propriamente dita do que o serviço em si, né? A gente começou a querer clientes maiores sem ter a desenvoltura para alcançar esses clientes. Né? A gente sabe que o cara ele compra pelo serviço, beleza. Só que ainda mais ele compra por quem está oferecendo o serviço, pela pessoa que está ali na frente dele, passando a segurança, passando a informação. Então, nessa primeira fase, a gente vendia muito para comércio pequeno, né? MEI, microempreendedor, que foi realmente o que deu a impulsionada para a gente crescer. Mas realmente o que deu a virada de chave foi a gente entender como que fazia para conseguir os clientes maiores. Então a gente bateu cabeça muito com o cliente, não de bater cabeça com o cliente, mas para conseguir o cliente que era de uma rede, que tinha lojas em 3 cidades, que eram as 3 cidades que a gente operava. Então o nosso gargalo mesmo foi de mudar o nível de venda, né? Praticamente sair de um vendedor júnior para um vendedor sênior. Essa foi a nossa primeira dificuldade, né? Porque praticamente as vendas pequenas elas começaram ali nos primeiros meses a manter a empresa, né? Como eu estou dizendo a você, eu tive ali 6 meses para trabalhar tranquilo, foram 6 meses do seguro que eu peguei da empresa, e quando acabou esse período a empresa já estava pagando esse valor e dando para ficar em caixa. Estou entendendo. E assim, essa questão da venda do cliente pequeno é algo que me preocupa muito. No início também eu trabalhava com muito cliente pequeno, mas aí eu fui vendo que tinha muita rotatividade, cara. Não sei se acontecia contigo aí também. E é como você falou, é bacana ter o pinga-pinga, o cliente pequeno e tal, mas só que o que vai fazer você subir de nível, mudar, você crescer e ficar conhecido, é quando você consegue chegar até o cliente maior, né? Exato. Você consegue chegar até o cliente maior. E chegar até o cliente maior já é um desafio. E você chegar até o cliente maior e conseguir convencer e fechar com ele é mais desafiador, né? Aí eu vejo muito que tu posta muito conteúdo sobre vendas. E esse conteúdo aí tu já era um bom vendedor antes disso, né? Então tu se especializa realmente nessa área de vendas para ter uma assertividade legal, né, na questão da negociação nas TVs também, né, Madison? Isso, exato. Eu percebi que o modelo do negócio eu já havia aprendido, né? E claro que a gente está todo dia aprendendo mais, a gente está ali conversando. Isso. Mas a parte básica, a parte estrutural, de como chegar em uma cidade e colocar o modelo para funcionar os primeiros meses, isso já está pré-definido na nossa cabeça. Então, o que eu precisava era tanto me elaborar, me articular mais, como passar para quem trabalhava comigo essa questão da mudança das vendas. E aí, a sacada que eu tive, que vai servir aqui para o pessoal da live, foi que eu comecei a me inserir nos locais que esse pessoal estava. Show. Então, não bastava para mim mais colocar a TV na melhor academia da cidade. Eu preciso frequentar essa academia também. Não bastava eu fechar a parceria com o melhor restaurante da cidade. Eu precisava passar a frequentar esse restaurante também. E aí, frequentando esses lugares, conversando com pessoas, comecei a dar treinamento de vendas. Ou seja, às vezes o cara nem era cliente da tela, ele contratava o treinamento de vendas e ali já criava uma autoridade maior, o cara acabava contratando a mídia indoor. Fazia um network legal, né? O camarada te conhecia, via que tu tinha nível, né? Qualidade no serviço. Isso. E vira cliente, né? Tem muito disso também. E a todo tempo era eu vendendo, era eu ensinando a vender e vendendo também. Entendi. Era eu ensinando, a estratégia assim, a estratégia que eu uso aqui na minha empresa, de um pós-venda, é cuidar do cliente, e o dono da empresa ali ouvindo, pensando, rapaz, ele está ensinando o meu vendedor a vender tão bem assim, dizendo como que o vendedor vai cuidar, vai zelar da empresa, então ele deve zelar também. Comecei a participar de eventos da CDL, de Câmara dos Lojistas, né? Comecei a participar ali nesses grupos de empresários, eu bem pequenininho, ali de tantos ME, de tantas empresas grandes. Estava infiltrado lá, né? Meio infiltrado ali, sempre que tinha uma oportunidade para falar, eu levantava a mão. Show. Sugeria aí qualquer evento, até o momento que eu fui realmente me enquadrando nisso, e um cliente foi chamando o outro, né? O melhor vendedor, ele acaba sendo o cliente. É verdade. E rola muita indicação, né, Madison? Muita indicação. Porque se o cara trabalha direitinho, o cara vai ter muita indicação. O Ferdinando, da JF Media, ele mandou uma mensagem aqui, ó. Qual a maior dificuldade você teve no processo de fidelização? Sendo cidade pequena, é mais fácil para conhecer ou a objeção é sempre a mesma? Cara,
Em tese, cidade pequena era para me conhecer todo mundo. Só que, como eu disse, eu vim de uma família de pescador. Então, eu vim de uma família lá do bairro afastado da cidade. Então, quando eu começo a entrar nesses lugares, o pessoal pergunta, tu é filho de quem? Tu é de qual família? Né? Eu brinco que toda cidade ela tem essas 3 famílias muito grandes. Tem o Medeiros, né? Sempre tem uma família Medeiros muito grande, uma Barbosa e uma Oliveira, por aí vai. Sempre tem aquelas 3 famílias muito grandes na cidade. Eu não fazia parte de nenhuma, né? E aí, por mais que seja cidade pequena, não tinha essa de conhecer todo mundo. Eu literalmente não conhecia ninguém para quem eu fui vender. Minto, na realidade, a primeira pessoa que eu vendi era uma pessoa que trabalhava dentro do supermercado e ela tem uma loja de roupas. Até hoje ela tem. Até hoje é nosso cliente. O único. Todos os outros foi batendo cabeça e entrando naqueles lugares onde normalmente eu não entrava, né? Entendi. Então, eu comecei a participar de coisas que normalmente ninguém da minha família havia participado anteriormente, né? Então, às vezes a gente pensa, poxa, eu vou ser o primeiro a ser formado na universidade da minha família, vou ser o primeiro tal. Mas, na realidade, eu passei a ser o primeiro tudo na minha família, participar de tantos eventos que anteriormente ninguém havia participado. Esse processo de fidelização foi tirar cada vez mais a minha imagem, porque eu pensei, poxa, se eu não sou conhecido, eu preciso que o nome da minha marca seja. Ao ponto de que hoje tem cliente que não sabe quem eu sou. Mas conhece a marca, né? Mas conhece a marca. Tem um bom pós-venda. Quando chega o dia dos pais, ele recebe lá um chocolatezinho, né? Entendi, massa. Então, esse processo de fidelização, ele se deu muito batendo cabeça e lutando mesmo, porque eu, em si, não conhecia ninguém. Então, eu acho que eu tive que trabalhar um pouco mais, né, nesse processo. De cidade pequena, fazendo um trabalho como se estivesse em uma cidade grande, por exemplo, de fidelização. E tu que faz? Hoje tu tem equipe aí, Madison? Isso. Hoje a gente é basicamente em 3, né? E aí, instalação, a gente vai junto, produção, tem um rapaz que produz que é excelente, que desde o começo está comigo. E vendas tem um outro rapaz também que faz essas vendas. Tá te ajudando, né? Esse pós-venda eu acho super legal que o cara tente fazer mesmo uma pessoa, né? Para humanizar um pouquinho a marca também. Que como você falou, a marca ser conhecida é importante, mas tem que ter uma pessoa por trás da marca, né? Isso. Tem que ter esse contato humano aí, como você disse, que faz umas ações aí para fidelização, chocolate, aquele contato, o cara manda mensagem, chama pelo nome. Exato. Enfim, são ações que eu acho que fazem a diferença, sem dúvida. E cria um relacionamento, como você falou, tudo é network, né, cara? Você tem um relacionamento com o cliente. Eu tenho clientes aqui que estão comigo há 9 anos. A gente tem 9 anos de operação, tem clientes que estão desde o início. E a gente preza muito isso, né? Manter um cliente, mas manter o cliente satisfeito, né? Porque mais difícil do que conquistar o cliente é você manter, né? Por muito tempo, que é o que a gente quer. A mágica da Miguel Indó, de quem trabalha nesse setor, é a recorrência. Então, a gente tem que ter bons clientes, a gente tem que ter bons parceiros para poder seguir, né? E pensando nisso, eu queria saber um pouco como é que é o teu processo de criação, que eu percebo que tu tá no meio também dessa parte de criação, né? Captura, drone, enfim, eu vejo algumas campanhas que rodam nas tuas TVs, aí eu queria saber como é que tu faz isso aí, esse processo. Se tu mesmo idealiza, faz todo o planejamento, tu cobra por esse serviço, como é que tu trabalha nessa parte aí também? Pronto. Hoje a gente tem aqui na minha cidade, né, de 32 mil habitantes, são 6 telas, né? Então a gente consegue oferecer para o cliente, a partir da 5ª tela, a produção do comercial gratuitamente. Uhum. E aí é um comercial que ele é produzido ali em 1 minuto para que o cara possa usar nas redes sociais e é aproveitado aqueles 25, 30 segundos para usar nas telas. Entendi. E a gente faz muitas produções por fora. Esse processo, ele tanto roda com a minha participação, como também sem a minha participação, né? Todas as edições elas passam por mim, eu participo do processo de edição, mas agora não necessariamente do processo de produção, né? Tem um rapaz que produz comigo, que é Giovanni. E aí, esse processo de produção, e claro, eu tive que passar para ele como que era a ideia de criação para a mídia indoor. Porque às vezes a gente faz uma produção de um comercial
que para o Instagram ele vai funcionar, mas para a mídia indoor precisa de um texto um pouco maior, precisa de uma fonte um pouco mais clara, né? Precisa de imagens mais objetivas também. Então, basicamente, a gente vende para o cliente sempre, sempre, sempre. É a tela, o forte, é sempre a tela, sempre focado na mídia indoor. Quando o cara ele compra o serviço, quando ele já decidiu que vai querer, que ele está em dúvida, se ele quer 3, 4, 5 ou 6, a gente oferece o vídeo. E diz, olha, a partir da quinta tela você tem um vídeo. Ele vê o vídeo, ele vê o quanto é incrível e aí ele quer o vídeo. Legal. Mas normalmente o nosso processo de vendas é sempre focando nos benefícios da mídia indoor primeiro. O vídeo é só a cereja do bolo, né? O cara vê, ele já vê um exemplo e já quer ter o dele também, né? Tipo, exato. Apesar de que hoje muitas pessoas elas entram em contato por conta dos vídeos, querendo uma produção para elas e ali a gente acaba vendendo a mídia. Já é uma porta de entrada, né? Também. Gera uma porta de entrada muito grande a produção dos vídeos. Ainda assim, o nosso foco é primeiro trazer o cara para a mídia indoor e usar a produção do comercial, se ele vai pagar, se ele não vai, como articulação para fechar a venda ali naquele momento. Ah, legal. Então, muitas vezes o cara vai fechar em 3 telas, mas está muito em dúvida. E aí o vendedor ele tem liberdade de dizer, olha, se a gente fechar hoje, eu consigo a produção gratuita para você. Até tal dia eu consigo. Então, a gente usa o vídeo mais como uma ferramenta. Com isca, né? De articular para vender, né? Como necessariamente ele como um serviço principal. Pois é, e falando dessa questão da qualidade do vídeo, né? Até semana passada, o Carlos Baladas, lá da Rede Mídia de São Paulo, não sei se você assistiu, ele participou aqui da live e ele falou que ele censura muitos vídeos, né? Tipo assim, ele não bota qualquer anúncio para rodar, porque tem que ter uma estratégia e o camarada que tá lá com 300 telas, que no caso dele, ele sabe o que funciona e o que não funciona, é óbvio. Exato. O cara já tem experiência para isso, da mesma forma que você, e eu também tenho essa experiência. Mas se não tiver filtro, a galera viaja muito com relação a conteúdo para TV, de anúncio. O pessoal quer botar textos, redação do Enem, enfim, não rola não, velho. Então, assim, se a gente que está à frente da empresa não tiver um pé no freio de um direcionamento, a gente vai acabar se prejudicando, porque o cara vai anunciar um mês, não vai ter resultado, vai sair falando mal. Então, assim, tem que ter essa estratégia, tem que ter esse cuidado, esse zelo aí pelo conteúdo que vai rolar. O problema é que, às vezes, a pessoa que entra no nosso segmento, ela entra só visando o dinheiro que ela vai ganhar. Então, eu vou fazer aqui, em tantos meses eu vou conseguir tanto, vou fazer tal. Então, para algumas pessoas, tanto faz como tanto fez. Se o comercial do cliente está dando resultado ou não, se vai vender, se não vai. O que importa é estar fechando contrato, fechando. Isso a gente sabe que quando você fecha muito contrato sem ser consolidado, a taxa de recorrência ela diminui, né? Porque o cara fechou, ele está ali contigo porque ele tem um contrato, mas às vezes ele quer cancelar antes mesmo do final do contrato. A gente luta para que chegue o final do contrato e o cliente ele nem sinta, né? Que a renovação automática não seja nem ali no sistema, mas que seja na cabeça dele mesmo. Ele continua. Isso vem da gente se portar como profissional na nossa área, de entender que a gente está ali para ter resultados para a gente, mas principalmente o mais beneficiado ali vai ser o cliente, né? Principalmente o mais beneficiado vai ser ele. Então, um vídeo que traz resultado para o cliente, uma campanha que traz resultado para o cliente, inevitavelmente ela vai acabar trazendo para a gente também. Você vai comprar uma ferramenta e aí você vai dizer, eu quero fazer tal coisa. O dono da loja de ferramenta ele vai dizer, olha, essa daqui não serve. Pegue essa daqui, ela é mais barata, ela é mais cara, ela é diferente, mas ela que serve para você. Então, na mídia indoor tem que ser da mesma forma. Não tem que visar só o dinheiro que vai receber, mas o resultado que vai trazer. Não, cara, eu entendo que você quer fazer isso, que você quer mostrar isso, mas eu, como profissional da área, entendo que isso não traz resultado. Vamos tentar dessa outra forma? Sempre mantendo o conteúdo, o tratamento com o cliente. Isso tem que acontecer desde o primeiro momento da venda. O cliente ele já tem que enxergar em você como o cara que é profissional no assunto, ao ponto de, na criação, muitas vezes na criação, que a gente assim, vamos aqui colocar as frases que vão aparecer no seu vídeo. É muito comum o cliente dizer, não, diga vocês que têm mais experiência, o que é que vocês acham que vai dar resultado? O que é que vocês acham que vai funcionar?
Porque a ideia é que justamente o cara que é cliente, que está lá na loja dele, trabalhando, que está lá na empresa dele ralando, ele tem o resultado sem que ele precise necessariamente se preocupar com o que está acontecendo ali. Sem que ele precise estar conferindo se a TV está ligada ou não. Sem que ele precise estar preocupado se as pessoas estão ou não olhando para a TV. Uhum. Então, muitas vezes, esse cara é alguém que ele é muito focado no negócio dele, mas não ao ponto de dizer, um comercial assim é o que funciona. Isso cabe para a gente. Então, muitas vezes o cara que começa na mídia indoor, ele é um bom administrador, às vezes ele é um bom vendedor, mas ele precisa ser um bom publicitário. Por mais que ele aprenda ali na garra, que não seja a área dele, ele precisa ser um bom publicitário. É verdade. Porque o nosso segmento, ele é de publicidade, né? Ele é de mídia. Então, se você não tiver essa experiência, mesmo que você aprenda batendo cabeça, mas que passe para o cliente corretamente, acaba que não vai vingar. Né? Como você disse, o cliente vai colocar lá do jeito que ele quer e não vai ter resultado. E aí ele vai achar que o problema é a TV, o problema é que ninguém olha, o problema é que é ultrapassado, por aí vai. É engraçado isso aí, esse assunto aí até eu tinha botado aqui o ponto, a questão de profissionalização, né? O cara quer entrar no ramo, o cara não quer estudar, o cara quer entrar de qualquer jeito, e quando fica 3 meses, 6 meses não tem resultado, ele vem culpar o sistema, a cidade, sei lá, os clientes, enfim. E eu acho que assim, é bem por aí mesmo. Você acaba falou, se frustrando, né? Você acaba se frustrando e queimando o mercado. Aquela galera que entra de aventureiro, queima esse modelo, assim, um negócio, né, em si, e acaba pulando fora. Engraçado que hoje, assim, até você é um exemplo, né? Que você começou no pendrive, né? Utilizando o pendrive nas TVs. Aí quer dizer, o que te impediu de você começar? Nada. Que você meteu as caras, pegou a TV, parcelou, colocou um pendrive e começou a trabalhar, tá? O importante, eu acho que o cara que quer começar é isso. É fazer. É ter a ideia, executar, validar. Depois que você validou, show. Bota tecnologia, troca a TV de 32 por de 40, 47, enfim. Mas o começo eu acho que o cara tem que ter foco mesmo. E eu acho que muita gente que entra nesse mercado, Madison, boa parte da galera é design gráfico, então tem afinidade com essa área de design gráfico. O design gráfico, geralmente, ele é um cara que ele, atrás do computador, ele manja muito e tal. Então, assim, mais a questão da 1 a 1, vender, fazer negócio, ele não é tão desenrolado para essa parte. Aí eu te pergunto, a venda hoje, online, rola muito para a tua empresa? Tu consegue fechar com muitos clientes online? Ou a tua venda, o teu modelo de negócio na cidade de 32 mil habitantes, ela é mais 1 a 1 mesmo, bate porta a porta? Cara, hoje, nas outras cidades, a gente fecha pelo menos ali 80% venda online. Nas cidades que são vizinhas, né? Que a gente precisa ir ali só uma vez por semana e às vezes é muito mais vantajoso fechar com o cara desde já. Mas nunca por mensagem. Eu tenho um funil pré-definido na minha cabeça. O cara ele veio por alguma razão. Então ele veio por um vídeo no Instagram, ele veio porque ele viu um anúncio na TV e ele salvou o número e entrou em contato. Ele veio e ele está no topo do funil. O segundo passo é ali por mensagem. Né? E aí esse passo por mensagem, ele pode, tanto o cara vindo, eu direcionando ele para o WhatsApp, como eu entrando em contato no Instagram e trazendo ele para o WhatsApp. Tanto faz. Massa. Tu faz essa abordagem via Instagram também? Isso, a gente faz muita abordagem no Instagram. Massa, legal. Da mesma forma que eu chego na loja perguntando pelo dono, da mesma forma eu faço no Instagram. Né? Quando o cara vem para o WhatsApp, de 2 uma. Ou eu vou levar ele para uma conversa presencial, ou eu vou ligar para ele. Entendi. Então, ou eu vou olhar ele cara a cara, ou então eu vou ligar para ele. Né? Tem até uma frase muito boa se você tem um problema, pega o telefone e comece a discar. Né? O aluguel está atrasado, pega o telefone e começa a discar. Então, eu ainda acho que o melhor amigo do vendedor é o celular, né? É o telefone, seja ele no seu ouvido, seja ele na sua mão, mas querendo ou não, da mesma forma que o cara, que ele é muito bom em vendas, é muito bom em gestão, ele precisa aprender a ser um publicitário da vida. O cara que é designer, que é dessa área, ele precisa bater cabeça para aprender a ser um vendedor da vida. Ele precisa aprender a ser um gestor, porque nesse negócio você precisa ser um bom publicitário, um bom administrador, um bom gestor e um bom vendedor.
porque senão você fica refém de um desses 3 pontos, né? É claro que se você começa com alguém, você é só um ponto, a pessoa é outro, e ali você tem esse complemento. Mas se você começa só, como foi o meu caso, o caso de tantas outras pessoas, no meu caso eu precisei aprender a ser gestor, né? Eu bati cabeça ali no supermercado, eu bati cabeça e aprendi a vender. Então, quando eu comecei a mídia indoor, eu já sabia um pouco de design, já sabia vender um pouco, precisava aprender a gerir um negócio agora. Muitas vezes o cara que está começando, ele sabe gerir um negócio. Ele é um bom publicitário, mas ele precisa aprender a vender. É verdade. Então não adianta eu dizer para o cara que ele não sabe uma coisa, que é só ele focar nas outras. Não, tem que desenvolver essas outras qualidades também. A gente fecha muita venda pelo WhatsApp, mas a prioridade é levar o cara ou para o presencial ou para a ligação. Porque é ali, ouvindo a voz, olhando na cara, que você consegue até vender um pouco mais, né? Que você consegue agregar valor, agregar um serviço. Então, é muito importante. No WhatsApp, só por mensagem, é mais fácil do cliente escapar ali da sua mão. E às vezes eu acho que o cliente nem entende. Você manda lá os locais, manda os planos, não sei se você trabalha com planos, mas acho que sim, né? Sim. Manda os planos, manda os locais. A pessoa não entende como é que funciona. Então, assim, a pessoa fica pensando, pô, vou pagar R$300 por mês, mas como é que funciona? Tipo, a pessoa não vai fechar ali do WhatsApp. Aqui. Se você não ligar e explicar as vantagens, mostrar para ele por que ele precisa estar lá naqueles pontos, porque a empresa dele tem que estar, é mais difícil você fechar, né? Como você disse, tem que ter ou ligação ou pessoalmente. Daqui pessoalmente não tem como igual, né? Você consegue fechar de boa com a galera, né? Exato. Porque assim, a gente precisa aprender que o nosso produto, apesar de a gente usar a internet para vender, ele é justamente para vender para o cara, para alcançar as pessoas que não estão 100% na internet. Alcançar as pessoas ali na rotina do dia a dia delas. Né? Então, não adianta eu tentar ver a mídia indoor como se fosse um e-book que eu vendo ali com um funil de vendas, que o cara vai de uma página para outra, ou usar a mídia indoor como se fosse um encapsulado. A mídia indoor ela é um serviço real aqui no mundo físico e que, querendo ou não, uma hora ou outra, por mais que você seja muito bom no design, por mais que você seja muito bom em editar vídeo, uma hora ou outra você precisa aprender a ir para a rua vender. Você precisa lidar com o seu cliente cara a cara. Se você não lidar com o cliente, você vai precisar aprender a lidar com o vendedor. Então você vai precisar, se você não é um bom vendedor, você vai precisar ser um ótimo gestor para ter bons vendedores. Então, de um jeito ou de outro, você precisa adquirir essas habilidades sociais, né? Essas soft skills para lidar com as pessoas de alguma forma. Certeza, meu irmão. Para a galera que está assistindo a live aí, pode mandar as perguntas. Aproveita aí que o nosso amigo Madison aí está dando uma aula de vendas e, enfim, está pegando altos insights aqui. Acredito que também quem está assistindo e vai assistir depois vai também aproveitar bastante esse conteúdo. Eu tenho algumas perguntas aqui, Madison, que a galera mandou na caixinha de perguntas. A primeira é como precificar. Como precificar o serviço, as soluções, enfim, voltado para o teu negócio, né? Como é que você precificou o seu negócio, principalmente? Perfeito. A gente tem que entender que o nosso negócio ele é modelável a cada cidade, a cada local. Então, às vezes eu vou falar um valor aqui e o cara que é de uma cidade de 33 mil habitantes, ele vai pensar, opa, é o mesmo valor, ele cobra isso na lotérica lá, eu vou cobrar isso na lotérica aqui. Veja um exemplo. A minha cidade de 33 mil habitantes, ela tem um comércio com um poder menor do que a cidade vizinha de 18 mil habitantes. A cidade vizinha, que tem praticamente metade da população, ela tem um comércio muito mais aquecido do que a minha cidade. A mídia indoor, ela não é precificada pela quantidade de pessoas que moram na cidade, né? Ela é precificada pelo tamanho, pela força do comércio, porque o nosso cliente, ele é o comerciante. Então, na minha cidade, vai ter ponto que eu vou cobrar desde R$35 a ponto que eu vou cobrar R$150 individualmente. Na minha cidade. Na outra cidade, que é uma cidade menor, com um comércio maior, tem ponto que eu cobro a partir de R$55 até R$180. A gente precifica individualmente por cada local, primeiro por cada região e segundo por cada local.
aqui tem uma lotérica, na outra cidade tem outra. Para a pessoa anunciar na minha lotérica aqui, na lotérica daqui, é R$ 120 na lotérica daqui. Na cidade vizinha, é R$ 155. Isso porque, apesar de aqui ser maior, com mais habitantes, aqui tem 2 lotéricas, o público se divide entre essas 2. Na cidade vizinha, tem menos habitantes, mas só tem uma lotérica. Então, o fluxo nessa lotérica é 2 vezes maior do que nessa cidade. Então, você vai medir, primeiramente, falando com o dono do comércio, perguntando a ele, ninguém vai entender melhor do que o dono do comércio. Segundo, que é algo que eu passei a fazer nesses meses, né? Eu passei a pagar alguém para ir em alguns comércios para medir o fluxo de pessoas. Legal. Porque eu quero ter esse dado. Eu tanto estou querendo ter o dado de satisfação dos clientes, e aí eu estou enviando para os clientes para eles responderem, tal, um questionário de 3 perguntas sobre o vídeo, sobre o atendimento e sobre o serviço. E aí, para eu ter uma média para passar para os próximos clientes. E também agora eu estou querendo fazer aos poucos o fluxo dos locais, né? O fluxo desses locais. Primeiramente, você vai precificar as telas. É claro, quando a gente começa, Silvio, a gente não vai começar com todo esse pensamento. Poxa, eu vou Então, a gente começa na sobrevivência, né? A gente começa querendo fazer o negócio andar. Então, você vai começar precificando ali, primeiro, o máximo que o cliente puder pagar. Mas depois você vai reajustando os preços de acordo com o movimento. E preço é uma coisa que se ajusta com o tempo, né? Tanto R$ 55 que hoje é barato, amanhã vai estar mais barato ainda. R$ 150 que hoje talvez para um cliente é barato, para amanhã talvez para ele seja caro. Mas o mais importante é você ajustar na sua realidade também. Hoje você está cobrando valor X, de tempos em tempos você precisa reajustar esse valor. Para o cliente, que ele entenda que até como estratégia de venda, se o cliente está fechando com você nesse valor e você mudou, ele não foi afetado, porque o contrato dele já é um. Para ele renovar, ele está aqui, renova, não renova? Se ele renovar pelo mesmo preço, se ele renovar, mantém o mesmo preço que ele pagava, ele não sofre esse reajuste. Mas realmente, a precificação ela é muito individual. Você começa realmente ali batendo cabeça, cobrando o quanto você vê que o cliente vai pagar no começo, mas depois você precisa reajustar. Reajustar pelo fluxo de pessoas, que isso você vai saber com o dono do estabelecimento, e reajustar baseado na demanda que as pessoas têm para anunciar lá. Nem sempre um local que é muito movimentado, ele vai ter uma alta procura para o pessoal anunciar. Eu tenho, por exemplo, padaria, que das 4 horas até as 8 horas é simplesmente ultra movimentado. Mas tem cidade que a padaria ela simplesmente não vai, o pessoal não vê valor. É muito particular, né, de cada cidade. Exato, é muito particular. Verdade. Aqui nós nos baseamos também muito por dessa estratégia que tu faz aí também, esse estudo da cidade, do potencial da cidade. E outro detalhe também que eu acho importante complementar aqui, muitos clientes perguntam, né, como é que faz para precificar, como é que tu trabalha, enfim, eu sempre falo mais ou menos o que tu fala aí, né, mas com outras palavras mais objetivas para poder a galera entender e tentar modelar os planos. Mas uma coisa que o pessoal tem que lembrar também, numa cidade que existe já concorrência, tem muita dúvida que a galera quer cobrir preço, mas vai ver a concorrência não trabalha bem quanto você, entendeu? A concorrência não entrega o que você entrega. A concorrência não tem TVs de qualidade, conteúdo de qualidade, não tem um software, né, um sistema que passa conteúdo para entreter o pessoal, enfim, e a pessoa quer bater preço, acaba se prejudicando, porque eu acho que se você conhece o que você vende, se você tem qualidade no atendimento e tudo mais, faz seu preço, faz seu cálculo aí com base no que você acha, e assim, por experiência própria, para ter ideia aqui no interior também, eu tenho cidades que eu já cheguei a cobrar 30 por ponto, e tem locais que tipo 100 e pouco por mês também. E na capital, eu fiz um estudo lá 6 anos atrás, em Fortaleza. Tinha local lá que o camarada que trabalhava lá, ele cobrava por TV na faixa de R$500 por TV. Um local, 750. E assim, se você parar para pensar, não está caro, não está caro. Na verdade, o que vai delimitar a régua do preço, para a precificação, é o nível da cidade, é o potencial do cliente que vai anunciar. O cara que vai anunciar na cidade numa TV dessa de R$750 por mês, não é o mesmo cara que vai anunciar na cidade que custa R$30, R$50. Então, assim,
dá para ganhar dinheiro de todas as formas, se você precificar e se você mostrar o valor também daquela solução, porque todo mundo vende alguma coisa, né? Agora tem que mostrar valor. E sem falar, Silvio, que o jogo do século XXI, ele é trabalhar marca. Né? Uhum, é verdade. Então, hoje, eu bato muito esse martelo da marca. Né? A gente quer trabalhar muito que o nome ele seja conhecido, que a MED esteja na cabeça dos empresários de Macau e das outras regiões. A gente quer ir para, você sabe, a gente quer ir agora para aqui, para as outras cidades, Mossoró, João Câmara. Já ia perguntar aí como é que era o plano de expansão aí, para você, como é que você está imaginando aí no futuro. Isso. Essa pergunta aqui na frente. deixa eu interromper você. Eu vou falar só um spoiler aqui. A gente tem um projeto para... Essa questão de medição de fluxo, ela é uma coisa que sempre perguntam, né? Então, nós temos um projeto, um startup aí, saindo do papel, para ter uma solução tecnológica para medição de fluxo. Eu só posso adiantar isso. Mas, enfim, a gente quer ter isso, cara, porque é uma ferramenta que pode ser aplicada para várias oportunidades, não somente para quem trabalha com TVs. Mas, enfim, cara, outra pergunta que tem aqui é como saber que está na hora de escalar? Primeiro que naturalmente, uma hora topa. Por mais que você tenha uma entrada de clientes saudável, de entrada e saída, que seja saudável, uma hora você percebe que está topando ali. Por exemplo, você tem 4, 5 telas em uma cidade. Você vê outros locais para colocar telas. Isso é indispensável. A gente sempre vai ver locais para colocar tela, né? Mas uma hora topa ali a entrada de clientes. Exatamente. Atinge um teto de clientes da cidade, né? Que a cidade tem, né? Mais ou menos. Exato. E aí nisso você pode trabalhar de duas formas. Você pode fortalecer ainda mais a sua marca, para que quando o contrato do cliente estiver terminando, você já vai encaixando outras pessoas. Mas aí eu acho que é muito privilegiado o ser humano que consegue fazer isso, né? De deixar realmente uma lista de espera. Verdade. Na teoria é bonito. Eu nunca fiz uma lista de espera esperando o contrato de um cliente acabar para não renovar com ele para colocar outro. Mas é algo que você pode tentar fazer. Só te interrompendo, mas tu sabe que acontece isso, né? Não, acredito. Eu tenho clientes que ele me relatou que colocou um painel de LED e tem fila de espera. Atingiu a quantidade, sei lá, de 20, 30 clientes. Painel de LED realmente é mais tranquilo. Mas e ele consegue fazer isso. Eu digo TV, que normalmente a gente precifica individualmente. E você tem 8 telas em uma cidade. Vai ter cliente que vai passar em 4, então acaba que tem uma rotatividade que vai acabar tendo espaço para todo mundo, realmente. Verdade. Pela questão de que nem todo cliente vai passar em todas. Vou dar um exemplo. Aqui eu tenho muita empresa de energia solar que está entrando bastante. Muita empresa. Como são 3 cidades, a gente consegue dividir ali tranquilo. Eu tenho um limite de 3 clientes por segmento na tela. Se o cara ele quer exclusividade na tela, ele vai pagar por mais um e eu abro mão do terceiro. Isso é algo que acontece muito nesse segmento de energia solar, né? É um pessoal... e aí tem cliente que diz, se algum dia esses outros eles quiserem sair, eu quero cobrir o deles. Né? Então é um segmento que está expandindo e isso acontece em determinados segmentos, mas realmente... Lista de espera eu acredito que deve acontecer muito em telão, em outdoor. O Ferdinando disse aí, tem fila de espera. Pois manda para cá, meu irmão, esses clientes. E aí, Silvio, o outro ponto, fora a lista de espera, né, que o Ferdinando consegue fazer, nas telas, né, é o ponto realmente de expansão. Então, é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, inclusive eu estava num evento de empreendedorismo, não esse que teve na semana, foi um outro passado, que o palestrante, perguntaram ao palestrante, Silvio, as melhores áreas para empreender. E aí ele falando, no final ele falou, mas sem sombra de dúvida, se a sua cidade é pequena, o mais aconselhável é que você faça um concurso. Olha aí, cara. Dou minhas pernas ali. Na primeira oportunidade que me deu o microfone no evento de empreendedorismo, cara, na primeira oportunidade que eu peguei o microfone, eu falei a minha história.
Eu Aham. falei, olha, eu sou de uma cidade pequena, 33 mil habitantes. Quando a cidade ela ficou mais pequena ainda, ou seja, não foi que a cidade ficou pequena, mas que eu cresci a um ponto, eu tive que ir para a segunda, para a terceira cidade. E eu falei, independente do tamanho da cidade, se a mentalidade das pessoas em volta é pequena, se a cidade é pequena, se o comércio é pequeno, o que não pode ser pequeno é a sua mentalidade. É verdade. Então, desde o começo eu tive esse pensamento. Eu preciso expandir marca, eu preciso expandir tela, não de expandir dentro da cidade para ter um valor maior aqui, mas de expandir para fora, por mais que tenha um custo de investimento muito alto e para outras cidades, mas eu quero crescer marca. Eu quero ocupar o máximo de locais possíveis. Né? Então, hoje, sem sombra de dúvidas, de clientes, o meu objetivo é pegar empresas um pouco maiores. Por exemplo, eu percebo que uma empresa ela tem ali um escritório na cidade, por exemplo, a Coca-Cola. Eu não vou negociar diretamente com a Coca-Cola, mas se tem um escritório aqui, tem a possibilidade. Uhum. Então, é focar nessas empresas cada vez maiores, energia solar, empresas de manutenção que atendem todas essas cidades. Eu não sei se para tu também empresas da área de saúde também, se tem muita E demanda, porque por aqui tem tem, viu, cara? Médicos, clínicas, eles gostam muito de divulgar. plano de saúde a gente tem bastante. O principal, então, de expansão, a gente tem esses dois objetivos. Uhum. Crescer a questão dos clientes, cada vez mais clientes de marcas maiores, com poder aquisitivo maior, com realmente uma demanda maior, e depois crescer realmente em expansão física, em territorial, em chegar em mais locais, em ir para outras cidades, em ocupar. Né? Então você vê, tem cidade que a gente tem uma tela só lá na lotérica, que é uma cidade tão distante para que a gente esteja sempre lá fazendo um trabalho, mas é uma cidade que eu faço questão de estar ali, pelo menos na lotérica, para que a gente tenha essa expansão acontecendo, para que esses clientes que têm um poder aquisitivo maior e que têm interesse em anunciar em mais outros locais, eles possam ver, poxa, a empresa do cara de mídia não é municipal, É é uma verdade. empresa a nível estadual. Ele não está em todas as cidades do estado, mas ele já está Ainda, aqui, ele está ainda, né? ainda, exato. Eu acho interessante essa questão, porque até um ponto que eu falei, se eu não me engano, foi na última ou foi na anterior, na live. Muita gente começa, bota um ponto, dois, três pontos e acha que aquilo ali já vai comprar um carro, Já uma casa, enfim. a vida dele pro resto da E se não tiver volume, você vai continuar pequeno, né? vida. Infelizmente. Porque eu não falo nem da questão de ter dinheiro para investir nesse negócio. É a questão de ter coragem. É a questão de ter Exato. coragem. E assim, se a pessoa tem opção, vai ter cliente, vai ter cliente. Eu tenho uma cidade também pequena aqui, vizinha, que tem poucos clientes rodando, confesso. Mas sempre quando tem uma negociação grande, com marcas grandes, eles querem todas. É, Então, quanto mais telas eu tiver na região, melhor, entendeu? Melhor para isso. abrir portas, abrir caminhos aí para poder trazer parcerias boas. Que é diferente você dizer que está em 10 cidades do que você falar que está em duas cidades. Então, Exatamente. assim, eu acho que a sacada é uma sacada muito boa que você passou aí. E que a galera que tem medo e tudo mais, lógico, tem que avaliar o risco, mas quem já está no mercado, meu irmão, tem que meter as caras. Você não pode ficar Perfeito. com medo também, travando a operação, não, porque aí não vai crescer nunca. Perfeito. A última pergunta, Madison, é como conseguir os primeiros clientes? Porque sempre essa pergunta aqui é clássica, porque muita gente está iniciando tem a dificuldade de conseguir os primeiros clientes. E como tu é um cara que é muito bom em vendas, deu para perceber, óbvio, quem está assistindo, passa aí mais ou menos qual a estratégia que tu faz para conseguir o primeiro cliente na cidade que tu vai entrar, por exemplo. Que é uma cidade Perfeito. nova. Cara, primeiro a gente tem dois cenários. Primeiro cenário, Silvio, do cara que já tem uma empresa em uma cidade. Então, um exemplo, em São Paulo, o cara tem ali algumas telas em Santos e ele vai ali para São Paulo, por exemplo. Acho que foi muito longe agora. Mas o cara já tem uma empresa rodando em uma cidade e agora ele está indo para outra. Você vai trabalhar autoridade, né? Boa. Você vai trabalhar autoridade e dizer, ó, tal dia, por exemplo, um exemplo claro, aqui na cidade vizinha no Alto do Rodrigues. Quando eu fui para o Alto do Rodrigues, eu tinha o capital para ir, transporte, gasolina, hospedagem, mas o capital para colocar
as telas que eu queria, que eram 3 inicialmente, eu não tinha. Eu cheguei na segunda-feira para começar a vender, e o que eu dizia é, olha, na próxima segunda-feira a gente vai estar instalando 3 telas aqui na cidade, tal. E ali eu fui vendendo. Né? E isso tudo trabalhando na autoridade, porque eu dizia, ó, a gente é uma empresa de Macau, com atuação em Pendências, Guamaré, e agora está chegando aqui também no Alto do Rodrigues. O cara que ouvia isso, que ele abriu o Instagram e ele via que eu não estava mentindo, ele não ia perguntar, deixa eu ver aí se tu tem o dinheiro mesmo para colocar essas TV? Não. É verdade, é verdade. Ele via que o que eu estava falando era verdade. Verdadeiramente eu estava nessas outras cidades que eu falei, e verdadeiramente eu estava atuando do jeito que eu estava dizendo. Então é muito mais fácil para o cara fechar comigo e me pagar ali, sabendo que na próxima semana a TV ia estar instalada, porque gerou autoridade na cabeça dele. Quando foi na outra semana, a gente tinha as 3 TVs para colocar. Né? Isso porque a gente fez esse trabalho primeiro de autoridade. Isso, claro, se você realmente tem em outra cidade. Às vezes, para o cara que está me ouvindo isso, é difícil de imaginar. Porque ele pensa, poxa, já é difícil fechar a venda na minha cidade, aí eu coloco umas TVs aqui, por que eu vou para outra cidade? Justamente isso, porque na outra cidade as pessoas não te conhecem. Na outra cidade, se você disse que é o dono de empresa, da empresa tal, é isso que está na cabeça delas. Ninguém vai olhar para você e dizer, ele começou o negócio esse mês, ele começou agora. Não. Ele vai olhar para você, vai ouvir o que você está dizendo e ele vai comprovar aquilo. Você tem 3 TVs na sua cidade natal? Tem, eu estou vendo aqui que realmente tem. Eu vou pagar adiantado porque eu confio que isso vai acontecer. Né? Então, primeiro, autoridade. O Toad TV perguntou, acha que rola contratar uma vendedora? Rapaz, vendedora no feminino ainda não contratei. Se for seguindo a mesma estratégia de clínica, de ótica, de farmácia, se for esse o seu pensamento, eu acredito que deu muito certo. Mas no meu caso, que a pessoa precisa viajar, se locomover, o vendedor ele acaba se enquadrando mais. Mas se for ali regional de chegar para ela ser uma consultora, eu acredito que dê certo. Eu tenho um vendedor, o cara faz 3 cidades. Cara, compensa demais. Compensa demais, assim, quando você encontra uma pessoa de confiança que veste a camisa mesmo, é o parceiro. Quanto mais crescer, mais, pelo menos a forma que eu trabalho é assim, quanto mais ele vender, mais ele ganha. Consequentemente, mais a gente vai aumentando essa parceria. E assim, a minha dica para quem vai contratar vendedor, meu irmão, é pega uma pessoa de confiança, lógico que tem que validar, você vai chegar oferecendo muitos fundos para uma pessoa que está começando a ganhar essa confiança, mas pega uma pessoa boa, de confiança, uma pessoa que tenha palavra, que não seja mentirosa, seja transparente, enfim, e dá uma porcentagem boa. Não dá. Eu teve um camarada semana passada não, esse mês agora, que falou comigo assim, cara, me ofereceram 5% de comissão para me vender para um painel de LED. Tu acha que vale a pena? Ou foi 10%? Foi no máximo 10%. Aí eu falei, cara, pelo amor de Deus, venda para mim que eu lhe dou 20%. Entendeu? Porque assim, o cara quer que tenha alguém vendendo para ele, mas ele não quer pagar uma porcentagem boa para o cara que está vendendo, entendeu? E eu conheço vendedores aí que ganham muito, muito dinheiro com isso, entendeu? Porque ele tem compromisso, ele é um cara que tem transparência. E eu acho assim, se for para botar alguém para vender, seja uma pessoa que ganhe bem com você e que a pessoa seja desenrolada. Não bota qualquer vendedor não, que vai ter dor de cabeça. Exato. E que você imagine ela no longo prazo com você. Poxa, isso. Hoje eu estou em uma cidade, eu que cuido dessa cidade aqui, e quando eu tiver 5 cidades. Exatamente, essa é a visão. Exatamente. Então, você tem uma visão para o cara que hoje ele é vendedor. Mas se um dia você precisar de um coordenador e de um vendedor, você vai tratar um outro vendedor, porque o coordenador você já tem, que é ele. É verdade, exatamente isso. Então, da mesma forma que tu tem um sonho, né? O desafio do gestor é isso, é fazer com que o cara que trabalha com você, ele sonhe junto com você. Da mesma forma que tu vai manter a tua família baseado nesse projeto, o cara também vai manter a família dele baseado nisso. Silvio, só para responder a outra pergunta lá, para quem está começando. Isso. No caso da pessoa que está começando do nada, para conseguir o primeiro cliente. Da mesma forma, você passando para a pessoa autoridade, mas nesse caso, principalmente confiança.
Porque quando você vai para uma outra cidade, talvez o cara ele nem confie tanto em você, mas ele vê que você tem autoridade, então ele confia naquela autoridade que você passou. Mas quando você não tem nada, né, a autoridade é o mínimo que você vai passar. O máximo é confiança, né? Então, para você que está começando agora, que o seu pensamento é começar com o dinheiro do cliente, nossa, as primeiras telas vai ser com o dinheiro do cliente, é muito mais difícil, mas focar na confiança. De olhar, por exemplo, meus primeiros clientes, eu cheguei para o cara e disse, olha, hoje a gente vai estar colocando 2 telas no final dessa semana, mas a minha ideia é que daqui para o final do ano nós tenhamos tanto e eu quero estar com você nesse projeto também. Ou seja, você traz o cara para o teu projeto. Eu tenho isso. O cara compra a ideia, né, cara? Ele acredita, né? Eu tenho uma escola que o cara ele me falou assim, Matson, eu vou pagar para você o valor das 5 telas que você está dizendo que vai colocar. E eu só tinha dito que ia colocar 2 e as 5 seria daqui para o final do ano. E esse gerente da escola ele falou, vou dar o valor das 5 telas que você vai colocar. Mas depois que passar as 5 telas, eu quero que durante esse período do contrato você continue me colocando em todas as outras por esse mesmo valor. Foi R$175. R$175. Todo dia 15, essa escola paga. Quando eu tinha 2 telas, eles começaram a pagar como se fosse 5. Hoje a gente tem 15 e eles continuam pagando como se fosse 5. Porque tanto eu passei confiança para ele, como ele também me passou confiança, né? Então, primeiramente, é passar confiança para o cara. Você não está testando uma coisa, você vai implementar algo que já é validado, você precisa colocar isso, não, vou testar aqui um novo projeto, não. Eu vou pôr em prática um modelo de negócio que já é validado, igual quando alguém vai abrir uma franquia de coxinha, ele já sabe que vai dar certo. Você vai abrir essa empresa de mídia indoor e já tem uma total certeza que vai funcionar. Porque se você não passar confiança para os primeiros clientes, você não vai chegar nos outros, né? Então, passar confiança. Não é um teste, não é uma brincadeira, não é apenas um projeto, mas é um modelo de negócio já validado. Ó, eu vou, no final dessa semana, a gente vai estar colocando tantas telas, um desconto especial para quem está fechando até amanhã, tal. Sempre trazendo isso. Confiança, dizendo que é um modelo já validado, já testado e aprovado, que você apenas está implementando na cidade. E aí o cara, se for o caso, de cidade pequena, se ele for um dono de negócio, ele já viu isso lá em Natal. Ou se ele for verdade, já viu em cidades em São Paulo, já viu na capital. Então ele vai olhar para você como um cara que está trazendo para a cidade inovação. Teve cara que eu falei que ele disse, cara, quase que eu trazia isso para a cidade. E eu pensei, sempre escuto isso. Né? E eu penso, graças a Deus, porque ele ia começar com um capital 20 vezes maior que o meu. Ainda bem que... É verdade. Interessante isso aí. Eu acho que para conquistar o primeiro cliente, uma coisa só para complementar aí, eu acho que é interessante que o empreendedor, né, ele faça uma listagem de empresas, faça um estudo, na verdade, da cidade, de empresas que mais investem em mídia, né? Como é que faz isso? Sai rodando outdoor para ver quem é que investe em outdoor, sai rodando quem está em rede social, investe muito, influencer, faz uma listinha com 30 empresas. Das 30, se você não fechar, 5, então é porque o negócio não dá. É porque eu estou de mudança aqui justamente para essa casa e eu não vou achar. Mas lá no começo, eu realmente fiz isso. Fiz uma lista com 50 empresas e todas essas 50, a prioridade era: ele já anuncia com digital influencer, ele já anuncia em carro de som, ele está em outdoor. Porque o cara que já anuncia em alguma outra forma, a chance dele anunciar com você aumenta para 50%. Mas se o cara ele não confia no digital influencer, que a netinha dele vê todo dia, se ele não confia na rádio que ele escuta de manhã, no locutor que passa na porta do comércio dele, dificilmente ele vai investir no seu negócio. Agora, se ele é um empreendedor, um empresário que tem essa visão de contratar influencer, se ele faz campanha de Black Friday, se ele faz campanha de matrícula, se no Natal ele dá parabéns, se ele é interativo, não só nas redes sociais, mas de outros meios fora, a chance dele anunciar contigo é muito maior também.
Certeza, cara. E fica a dica aí pra galera que vai iniciar. Se quer saber se a cidade é boa, olha a quantidade de outdoors que tem na cidade. Eu sempre olho isso. É um dos parâmetros que eu uso para avaliar. Porque é um público bem... O custo é muito mais alto, né, do que investir em TVs, enfim. Madison, seguinte, já estamos passando de 1 hora de live aí. Eu queria fazer uma última pergunta para a gente encerrar aí por conta do horário aí, também está esticado. O futuro, o que é que temos, o que é que nos reserva o futuro da Med Media aí? Qual a tua projeção? Eu sei que você já conversou comigo um tempo atrás, algumas ideias de modelar um negócio, né? E também a questão de expansão para outras cidades também da região. O que é que quais são os próximos passos da Med? Perfeito. Cara, a princípio, a gente já está estruturado nas cidades que a gente está. Eu quero ir para cidades maiores. Não a capital, né, que é um pouco mais distante, que lá a gente já tem a presença da Eletromídia e de outras empresas. Mas principalmente essas cidades maiores, mas que são aqui mais próximas. Aqui no Rio Grande do Norte é Mossoró e João Câmara. 2 grandes cidades com grande potencial e que esse serviço ele é pouco explorado. Para depois a gente modelar o negócio. Eu não vejo Natal, a capital, por exemplo, como algo para daqui a 3, 4, 5 anos, mas eu quero modelar um negócio nessas cidades, João Câmara, Mossoró, para começar a trabalhar em outras cidades maiores, até mesmo fora do estado, mas aí já no modelo de micro franquia, né? Então, a minha visão realmente é estruturar no interior do estado, tendo grandes marcas como clientes, estando presente nessas cidades um pouco maiores, para depois ali de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, ter um modelo de micro franquia estruturado para começar a franquear para outras pessoas. Eu me atentei a isso quando eu cheguei nessa cidade vizinha no Alto do Rodrigues. O cara entrou em contato comigo para fechar tal. E aí, diferentemente dos outros, que disse que quase que trazia esse negócio para a cidade dele, ele falou, não, que eu estava no TikTok e eu vi uma franquia disso. E eu pensei em assinar e eu pensei, rapaz... então, o mercado de franquias é um mercado que o pessoal tem muito interesse. Se eu tivesse começado lá no começo e eu tivesse capital para ser um franqueado, eu teria sido um franqueado, né? Mas para mim foi muito... fazia mais sentido na época eu mesmo empreender por conta própria, porque não tinha esse capital, né? Então, eu acredito que daqui a 3, 4, 5 anos, a gente tem uma estrutura o suficiente para começar a franquear para outras pessoas, né? Para que outras pessoas elas comecem a pegar o modelo de negócio pronto e já rodar e já ter lucro e começar a realizar os sonhos. A Media Indoor para mim hoje ela é a realização de um sonho. A Media Indoor ela fez com que eu saísse do caixa, né? Ela fez com que eu saísse do caixa. A Media Indoor ela está fazendo com que eu vá me casar agora no próximo mês. Ela está fazendo com que eu consiga as primeiras coisas na minha vida com 21 anos, vou fazer 22 próximo ano, consigo as primeiras coisas na minha vida e eu não tenho uma mentalidade de dizer dentro de 1 ano eu quero conquistar tantas coisas. A minha mentalidade ela é um pouco mais à frente. Dentro de 10 anos eu imagino a MED em todo o território nacional através do modelo de franquias, né? Show, cara. Cara, muito bom conhecer um pouco da tua história de empreendedor, muito bom saber tudo que tu passou aí, porque eu sei que às vezes vem coisa negativa, vem desafios, vem pessoas, às vezes não é nem só desafios, vem pessoas que vêm para tentar baixar nossas ideias, rebaixar, e às vezes acontece mesmo que a família não apoia, tá? Lá eu já contei, eu não sei se eu contei em outras, mas na época que eu trabalhava com carteira assinada, quando eu fui começar a Yellow também, a decisão, quando eu fui, nem minha mãe apoiou. Minha mãe disse logo, não, meu filho, pelo amor de Deus, vai empreender. Não, e se não der certo? E se não der certo? Enfim. E hoje a gente sabe que a melhor satisfação que nós temos é a sensação de que nós fizemos escolhas certas, né? Então, assim, não é só você decidir, é você decidir e dar continuidade, executar, enfrentar os desafios. Não é fácil, você vai errar muito, você vai se arrepender, vai ter hora que vai dar vontade de voltar para a carteira assinada, você não tem férias, você trabalha até a hora dessa, a gente está trabalhando aqui, enfim. Mas, cara, não tem sensação melhor do que você empreender. Por isso que eu sou um cara que levanta sempre a bandeira para o empreendedorismo. Tudo que eu possa me envolver para fomentar o empreendedorismo, eu estou dentro e eu gosto de ver histórias assim como a sua, onde muitas pessoas rebaixam as outras pessoas para você não viver seus sonhos, né, cara? Eu queria parabenizar e desejar que
você tenha muito sucesso aí não só na sua empresa, mas na vida pessoal também, que você é um cara sensacional. Acredito que logo, logo vai vir um curso de vendas aí que você deve lançar, porque você tem um conhecimento, você tem um conhecimento aí muito bom desse mercado, né? Dessa habilidade, na verdade. E, cara, só agradecer mesmo pela oportunidade de você estar aqui com a gente. E fica as considerações finais para você fazer aí para o pessoal, se tiver alguma dica, alguma sugestão. Beleza? E lhe agradeço, meu irmão, pela oportunidade de conversar aí contigo. Cara, para o pessoal que está assistindo, que eu acredito que muita gente da Made in Door começou de 2 anos para cá, de 1 ano para cá, né, através de anúncios, de vídeos e tal. O primeiro ponto é que, a princípio, parece que é muito fácil. E aí, depois, parece que é impossível. O meu conselho é olhar para 2 direções. Primeiro, olhar para onde você quer chegar. Isso serve para qualquer área, qualquer setor. Mas, na Made in Door, olhar se alguém nesse meio já chegou aonde você quer chegar. Então, eu tenho muito claro na minha cabeça o que eu quero, como eu quero o meu nível de vida daqui a 10 anos. E quando eu olho para algumas pessoas dentro desse mercado, eu vejo pessoas que dentro desse mercado alcançaram exatamente o que eu quero alcançar. E aí você pensa, poxa, é possível. Tem uma frase que diz que tudo que um ser humano faz, o outro pode fazer igual ou superior. Então, se eu corro 100 metros, você corre 100 metros ou mais. Se eu vou na Lua, você vai na Lua ou você vai em Marte. Então, você tem que olhar, poxa, se o Silvio ele chegou aí, então a tendência é que eu consegui chegar um pouquinho mais. Se a Eletromídia chegou ali, eu consigo chegar ali um pouquinho mais. Se o Matson chegou ali, eu consigo chegar ali ou um pouquinho mais, né? E persistência. Nada no mundo supera a persistência. Obrigado, Silvio. É verdade. Ei, pessoal, boa noite. Fiquem com essa aula aí de vendas aí, com essa história aí que vai dar muito gás para muita gente que quer entrar nesse mercado aí. E vamos aguardar a próxima quarta-feira aí, quem será o convidado. Boa noite, pessoal. Show. Obrigado Valeu, pessoal. pela atenção.